Está valendo agora, pessoal. Muito bom dia a todos, alunos, alunas, todos aí. Professor Sérgio aqui, Sérgio Rocha na parada. Falamos hoje sobre a Guerra dos 100 Anos, certo? Guerra dos 100 Anos, o que seria isso? Uma guerra durante 100 anos, uma batalha durante 100 anos, nós vamos saber sobre isso agora, certo? Imagina os soldados lutando 100 anos sem parar. É claro que isso é impossível. Então nós vamos ver agora o que foi, que aconteceu, né? Que guerra foi essa, é a nossa matéria de hoje. Então vamos lá para o vídeo. Fala igual os caras do YouTube, né? Então, foi um conflito, né? Foi um dos maiores conflitos da Idade Média entre as duas principais potências europeias, né? A França e a Inglaterra. Né? Então nós tivemos França e Inglaterra nesse conflito chamado de Idade Média. E esse conflito durou 100 anos, né? Por volta de 100 anos, um pouco mais do que isso, certo? Mas acontece que é conhecido assim, né? Como Guerra dos 100 Anos. Agora, é claro que não era uma guerra, né? Que tinha batalhas o tempo todo, né? Ficavam meses sem ter nenhum tipo de batalha, tentando recuperar os exércitos, recuperar alguma coisa de economia. Então é uma guerra, porque uma sucessão de batalhas, um monte de batalhas, mas com espaçamento grande entre elas, entendeu? Então não eram batalhas o tempo todo e tal. Não quero que você imagine que isso ocorre igual filmes, que você tem lá aquele exército de 5.000 homens de cada lado, né? E depois você termina a batalha ali, por exemplo, você tem lá 3.000 mortes, esse tipo de coisa. Então eu quero que você imagine que eram batalhas ferozes, batalhas fortes mesmo, mas era com muito menos homens. E aí você tinha lá não 5.000 mortes, né? Você tinha o quê? Tinha 80 mortes, 100 mortes e tal. E aí os exércitos, um dos dois, recuava um pouquinho, depois refazia ali as suas forças e começava outra batalha. E às vezes o espaço entre uma batalha e outra poderia durar meses ou até ficar um ano inteiro sem ter uma batalha, certo? Então, deixar isso claro. Depois, durou mais de um século. Tudo começou em 1337 para terminar em 1453. Ou seja, então foram mais do que 100 anos aí essa guerra, tá certo? Ela só ficou conhecida como Guerra de 100 anos, mas durou um pouco mais de tempo. Não foi um confronto ininterrupto, ou seja, não foi um confronto que eles ficaram lutando o tempo todo, mas uma série de disputas que incluíam várias batalhas. Então, você tem uma batalha aqui, um exército contra o outro, tem aquele momento forte ali entre eles, lutam, morrem pessoas e tal, e aí depois eles recuam, né? E aí vão refazer as suas forças e depois voltam a lutar novamente. Tá? Então, França e Inglaterra lutando no que nós chamamos de Guerra de 100 Anos. Tá? Então, já falei, durou um pouco mais de 100 anos e não foram batalhas contínuas, tá certo? Então, aconteceram muitos e muitos e muitos intervalos. Mais intervalos do que batalhas, tá certo? Vamos deixar claro isso. Então, né, vamos devagar aqui, porque essa matéria é bem interessante, né, sempre vai ser cobrada nas avaliações. Então, nós temos aqui alguns soldados aqui, né, na hora do momento da luta, dá para os alunos terem uma ideia mais ou menos como é que era aquele tipo de armamento lá, assim, aquela dificuldade toda de luta lá, porque às vezes a pessoa ficava ferida, caída pelo chão, os outros iam pisando assim e tal, algumas pessoas lutando contra quem estava em pé, né, e outras pessoas simplesmente espetando a espada ou a lança em quem tivesse caído assim e tal, né? Então, um momento bastante complicado. E queria deixar claro também que não é igual nos filmes, quando a pessoa, né, está lutando ali, leva uma espadada e cai morta, assim, e depois, né, aquele corpo inerte ali, assim, não tem nenhum movimento nem nada, todo mundo que se fere morre, né? Nos filmes é assim, mas aqui não. Você tinha uma quantidade gigantesca de pessoas mutiladas, pessoas feridas depois da batalha, e elas tinham que ser recolhidas de volta lá para o seu exército. Então, uma quantidade muito grande de pessoas ficavam feridas, né? Ele tomou lá uma espadada, uma espetada lá que não foi suficiente para ele morrer, mas ele está sangrando e tal. Então, a quantidade de pessoas feridas era imensamente grande, certo? Então, não é igual nos filmes que um golpezinho o cara cai morto lá e nem tem um movimento depois do golpe nem nada, morreu de uma vez, esse tipo de coisa.
parece que ele foi explodido por uma bomba, entendeu? Não faz nenhum movimento. Na verdade, muito mais pessoas ficavam feridas ali de imediato do que ficavam mortas de imediato, tá certo? Então, os filmes não retratam, né, a realidade como era na época lá, não. Né? Aí depois, a causa da guerra. Né? Por que, que eles entraram em guerra e durou essa guerra tanto tempo assim e tal? Então, 1328, o rei francês Carlos IV morreu sem deixar um herdeiro, certo? Então, sem deixar um herdeiro, morre o rei, e agora quem vai ser o rei da França? Né? Vamos deixar claro. Então, o rei da Inglaterra, Eduardo III, considerou-se um pretendente legítimo ao trono vago. Então vamos aos poucos aí. Morre o rei da França e agora nós temos o rei da Inglaterra se achando no direito de ser também o rei da França. Tipo assim, ele não tinha herdeiros, mas eu, no caso lá o Eduardo, eu tenho terras dentro da França e também eu sou sobrinho, né? Eu sou parente do rei da França que morreu. Ele não tinha herdeiros, então o herdeiro dele sou eu. Então eu, Eduardo III, tenho direito de ser o rei também da França. Então eu vou ser rei da Inglaterra, eu vou ser rei da França, certo? Então por isso que começa a guerra, porque os franceses não iriam aceitar isso, né? Então a gente estava lendo aqui, se considerou-se um pretendente legítimo ao trono vago, pois, além de súdito, quer dizer, ele tinha terras lá, né? Porque era dono de terras na França, era sobrinho de Carlos IV. Né? Então, esse Carlos IV aí, né, que eu li lá antes, lá, Carlos IV, ele morreu e o sobrinho dele era o rei da Inglaterra. E o rei da Inglaterra, então, diz, eu tenho direito de ser rei da França. Então, aí é que começa a desavença, porque o pessoal da França não iria aceitar, né, o rei da Inglaterra agora passar a ser rei da França também. É como se unisse os dois países. Os franceses, no orgulho danado do seu país, vai deixar com que ele se una à Inglaterra, né, com um rei só? Não vão deixar. Então, aí que ocorrem os problemas, tá certo? O problema era que os outros nobres franceses reivindicavam o mesmo trono e uma assembleia acabou escolhendo um conde chamado Filipe, que ganhou o título de Filipe VI. Então, Carlos IV da França morreu. O rei Eduardo III da Inglaterra gostaria de entrar no poder, na França também, certo? Então, e o pessoal da França diz o seguinte, não, nós temos aqui um herdeiro, digamos que é mais próximo, é mais adequado para ser o rei da França, então nós vamos condecorar aqui agora e ele vai passar a ser o novo rei. Então, o conde Felipe passa a ser chamado de Filipe VI, e vira, então, nesse momento, né, ele é aclamado como rei da França. E os ingleses não vão aceitar isso, então daí começam essas disputas aí mais fortes, tá certo? Então vamos ver aqui. Aí eles vão realmente iniciar a guerra lá, né? Os ingleses vão invadir partes do norte da França, certo? Os ingleses invadindo partes do norte da França, tipo assim, nós é que temos o direito. Se o nosso rei não for rei da França, nós vamos invadir a França com o exército e ele vai ser o legítimo rei da França. Né? Se não dá para fazer isso de forma diplomática, nós vamos atacar e tomar a França à força. Tá? Então foi isso que aconteceu. Pelo menos eles tentaram. Eles começaram a invadir o norte da França, né, e começaram a colocar aquela região lá sob o comando do rei da Inglaterra. A gente vai ver isso aqui. Então as batalhas eram assim, né, com esses soldados aqui, os que ficavam na defesa, preparados, outros grupos atacando. Então você poderia ser morto aqui por uma lança dessa aqui, uma flecha, né? O pessoal lutava também com as espadas, né? Muitas e muitas vezes feriam ou até matavam os cavalos aqui, né? Porque um soldado desse montado a cavalo, ele faz com que o cavalo passe no meio das outras tropas e o cavalo é pesado, ele vai ali empurrando tudo e tal, né? Então uma tropa que luta a cavalo, né, ela tem uma vantagem em relação às outras aqui. Então, se uma tropa vai lutar usando cavalos, a outra vai tentar se defender considerando, né, a capacidade dos cavalos também.
né? Então eles vão fazer essas barricadas aqui, eles vão fazer essas linhas de defesa, né, para não serem vencidos por essa outra tropa. Então, batalhas bastante duras, já disse isso, né? Batalhas duras e o pessoal realmente se defendendo como podia, né, no primeiro momento, ingleses atacando e franceses se defendendo, né? Então, nós temos aqui, então, iniciou-se uma guerra com os países na seguinte situação, ou seja, qual era a situação também, nós já falamos da questão política, qual era também a situação econômica desses países, eles poderiam entrar em guerra, quem é que estava na vantagem naquele momento, certo? Quem estava na vantagem? Né, mais rico, digamos assim, a França, era a Inglaterra, quem tinha preparado para a guerra mesmo, quem estava preparado, né, mais soldados, menos soldados, armas diferentes, certo? Então, né, nós temos aqui a França, tinha uma população quase 4 vezes maior do que a da Inglaterra, e também era mais rica, mas não se encontrava tão unida e organizada enquanto nação. Ou seja, na França, existiam algumas áreas lá, alguns pontos, como se fossem pequenas partes ou feudos, né, que nós já estudamos isso, algumas regiões, né, que ainda não estavam obedecendo totalmente ao rei, ela não era totalmente unida, né, não tinha todo mundo lá, aquele espírito de francês, né, algumas pessoas se orgulhavam em dizer, eu nasci em tal região, né, então ele não tinha ainda aquela ideia de ser mesmo francês, aquele tipo amor à pátria, alguma coisa nesse sentido, certo? Então, nesse primeiro momento, antes da guerra, não. Quando eles lutam na guerra, eles passam a ter um sentimento de defesa do seu próprio país, né? Então os franceses passam então a ter aquela ideia de que nós somos França de verdade, nós vamos defender isso aqui. Mas no primeiro momento não, a França ainda era desunida lá dentro, tá certo? Haviam povos que não se consideravam franceses, alguma coisa nesse sentido, né? E depois, o segundo grupo aqui, o segundo país dessa guerra aqui, né? Um era a França, o outro era a ilha, né? Que eles brincam que é a ilha chuvosa, a ilha da rainha, que no caso é a Inglaterra. A Inglaterra, por sua vez, possuía uma monarquia mais forte e se deu melhor no início da guerra. Ou seja, a Inglaterra quer invadir a França, certo? Então nós estamos mais preparados, nós podemos fazer isso. Então, no início da guerra, a Inglaterra estava mais forte e realmente começa a tomar as regiões do norte da França, certo? Tomam aquelas regiões e o rei da Inglaterra dizia, agora eu que mando naquela parte, vamos tomar mais, 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 até tomar a França toda e eu, legitimamente, vou ser o rei da França também. Então, era essa a ideia do rei da Inglaterra. Então, batalhas bastante fortes, já falei, espaçadas, não eram lutas o tempo todo. Depois nós temos aqui, eu coloquei aqui algumas armas lá usadas naquela época lá, algumas estão faltando aqui e tal, mas eles usavam armas desse naipe aqui, né, desse estilo aqui, certo? Nós temos aqui o arco aqui, ó, né, com uma diferença da balestra, ou então que o pessoal chama normalmente de besta, é essa aqui do meio parecendo um T, isso aqui é que o pessoal chama de besta. O nome certo é balestra, né? Mas vai entender. As pessoas se acostumaram a chamar de besta mesmo. Então, aqui coloca a flecha aqui no meio dela aqui, puxa, e tem jeito dela ficar travada, né? Então, com uma mão só, com o arco já puxado, com uma mão só, a pessoa pode lançar essa flecha aqui, certo? Então ela pode estar a cavalo, pode estar correndo, ela fica com uma mão no estribo ali do cavalo correndo, e com uma mão só ela lança essa flecha aqui. Por quê? Porque o arco já está puxado e ela está travada na posição. E aí ele aperta lá tipo um gatilho, um cliquezinho qualquer lá, e essa flecha, no caso, é jogada com velocidade, entendeu? Então, era uma arma bastante interessante para a época lá. Dizem que é um aperfeiçoamento do arco, né? O arco foi melhorado e virou a besta aqui, certo? Então, aí depois nós temos aqui espadas mais longas, espadas mais curtas aqui, certo? Alguns punhais aqui que a gente tem que citar também. A velha e boa lança, né? Essa retinha aqui assim, poderia ser jogada a uma certa distância, poderia ser usar como arma de mão na hora da batalha mesmo, né? Alguns soldados preferiam
lutar com uma lança na mão assim, então ele achava que eram movimentos mais rápidos e ele poderia, né, fincar essa lança numa pessoa a maior distância que uma pessoa pudesse acertar nele uma espadada, entendeu? Então, o braço mais o tamanho da espada ainda ficaria menor do que a lança. Então, a pessoa lutando com a lança poderia ferir um soldado a uma distância um pouco maior e continuar com a lança na mão, né? Então, alguns soldados preferiam a lança, né? E aqui nós temos algumas massas, né? Que isso aqui parece uma marreta atual, mas o pessoal chamava isso aqui, né, de massa, né? E algumas eram até mais compridas aqui para trás, assim, certo? Então, eles tinham armas que, na época, poderiam algumas ser consideradas modernas, hoje a gente acha que são armas ultrapassadas e precárias, mas é o que tinha na época e o pessoal lutava com todo afinco com elas. Por último, aqui a gente tem esse machado aqui, com essa área de gume, né, essa área de corte bastante grande, né, a gente vê que isso aí não tem o objetivo, por exemplo, de rachar lenha, né? Então, o que acontece? Isso aí era um machado de guerra. Você pode bater essa parte do corte dele, do gume dele, nas pessoas, abaixo no braço, na perna, barriga, né, no pescoço, lá, alguma coisa nesse sentido, ou então a ponta dele aqui, né, a ponta dele aqui, ó, poderia ser usada também como uma lança, né? Você poderia, por exemplo, ao invés de bater, você poderia empurrar o machado contra a pessoa, né? Então essa ponta aí faria, né, um machucado, né, bastante grave, poderia matar a pessoa com essa ponta aí, tá? Então era uma arma também multiuso. É claro que é uma arma mais pesada, né? Um soldado que tivesse aquele bração dessa grossura, assim, certo? Um soldado que fosse bem forte mesmo, ele poderia operar com rapidez um machado desse, que era uma coisa pesada. Agora, se por acaso alguém, mesmo com armadura, recebesse um golpe do machado desse, faria um estrago, entendeu? Então é aquilo assim que não importa tanto o corte do machado. Agora, pesado e batido com força, ele saía, né, digamos, com a expressão de hoje, ele saía rasgando, ele saía arrebentando tudo, né? Então, um soldado muito forte, armado com um machado desse, era melhor a gente sair de perto dele, tá certo? Imaginava assim, eu vou lutar ali mais para frente, porque contra esse soldado aqui não vai dar não, entendeu? Era mais ou menos por aí. Bom, então, aqui nós temos aqui aquelas lutas, né, espaçadas e tal, vão passando os anos, é claro que esses reis aí que começaram essas lutas, eles morrem, né, não vão ficar governando o país 100 anos. Mas quem vem depois desses reis, certo? Os reis que vieram depois continuaram ainda essas batalhas, tentando tomar a França, esse tipo de coisa assim, dizendo, se não era, por exemplo, meu pai que tinha direito, que ele tinha direito e não conseguiu, mas agora eu sou filho dele, eu também tenho direito, vou continuar a luta, certo? Então era essa a ideia dos ingleses, vamos continuar até conseguir tomar o que é nosso de direito, que é o quê? A França toda. Então as batalhas continuam espaçadas, mas elas continuam ali, certo? Na mesma tentativa de sempre, né, que era tomar a França. A fase final do conflito, porém, foi favorável aos franceses, comandados por um novo rei, né, o Carlos VII. Lembra que antes era Carlos IV? Agora estamos lá no Carlos VII, aí, né, com seus exércitos mais organizados. Eles expulsaram os ingleses da Normandia, já falei, né, norte da França, ali, né, da Guiana e da Gasconha. Né? Então, norte da França ali foram expulsando eles dessa região lá. Tá? Então, a França agora começa a empurrar os ingleses de volta, digamos assim. Né? A famosa batalha na cidade francesa de Castillon, né, em 1453, é hoje considerada pelos historiadores como o fim da guerra. 1453. Na verdade, depois dessa batalha aí, nós ainda tivemos mais outras batalhas, certo? Mas são aquelas outras batalhas contra os últimos ingleses mesmo. Eles já tinham certeza que não podiam mais tomar a França, já estava tudo, digamos assim, tudo acabado, né? Mas ainda tinha uma resistência aqui, outra ali e tal. Então, depois de 1453, ainda tivemos mais algumas batalhas, né? Mas são batalhas menores, a França já tranquila, os ingleses não têm chance mais nenhuma contra nós, entendeu? Então, foram batalhas consideradas menores, de menor importância. Né? Então, essa batalha aqui, né, Castillon, né, ou Castillon, no caso aqui estamos no Brasil, falar assim, né? Então, foi
é considerada a batalha final. Tipo assim, ainda tem risco da Inglaterra reverter contra nós e tal, e eles venceram essa batalha, os franceses venceram, e os ingleses agora, a partir dali, não tem chance nenhuma mais de tomar a França é, e retirar o rei de lá, tá certo? Então, aqui, né, uma outra informação aqui, essa última aqui. A Guerra dos 100 Anos foi a última guerra feudal e também a primeira guerra moderna. Então, por que disso? Porque nós começamos a guerra, né, digamos assim, existia uma quantidade grande de feudos, o comando do país era diferente do que a maneira que o país era comandado no final da guerra, 100 anos depois. Então, nós temos aquele mundo europeu ali, né, no Europa Ocidental, aquele mundo feudal que tinha um tipo de organização, certo? Então tinha os feudos, né, os senhores feudais poderosos mandando naquelas áreas ali, nós já estudamos isso, né, e tinha o rei, que tinha poderes, mas nem tanto assim, digamos. E agora, nós temos 100 anos de guerra, e depois a gente diz que essa guerra termina com um momento de países modernos, porque durante esse período, né, esses senhores feudais foram perdendo o seu poder e tal, o rei ficando mais poderoso, fazendo com que esse monte de feudos juntos realmente se tornasse um país, né, realmente se tornasse um Estado nacional. Então, essa aí, né, que foi uma guerra onde o pessoal tinha uma organização feudal, depois não tinha mais feudo. Quer dizer, foi a última guerra dentro do estilo de governo, né, ou então a maneira de viver feudal. E depois, quando termina a guerra, os governos já eram mais organizados, o rei tinha mais poderes, os senhores feudais, né, tinham desaparecido praticamente, e aí nós temos o quê? Uma guerra que termina na maneira que era chamada de moderna de fazer as coisas ou de governar, né? Então você vai chamar isso de idade moderna, tá? Então isso aí é um momento importante. Você começar a guerra com um estilo de governo, né, um estilo de organização social, e depois de 100 anos a guerra, a mesma guerra, ela termina, mas com um governo muito diferente, uma maneira de fazer diferente, uma maneira de organizar a sociedade diferente, tá certo? Então, aí eles já passaram a ter um governo diferente, tá? Então, aí depois, ela foi dirigida por membros da aristocracia feudal no início do conflito, né? Então, a aristocracia feudal, aquele pessoal mais forte lá, né? Que enquanto o grupo de áreas, de terras, lá era dividido em feudos. E terminou com uma disputa entre estados que já tinham exércitos nacionais. Ou seja, antes os exércitos, né, era para defender esse feudo. Eu tenho meu feudo, eu vou ter o meu exército para defender o meu feudo. Ninguém falava em França, né, juntar um exército do país inteiro contra outro país. Não se falava isso na época dos feudos. Agora, o que acontece? No final da guerra, nós já temos o que nós chamamos de um exército da França toda. Nós temos um exército da Inglaterra toda. Então, a Inglaterra é realmente um país, tem um rei lá com poderes totais, digamos assim, né, que ele manda em tudo lá. A França é um país, é um Estado nacional, ela tem fronteiras daqui até ali e tal. Então, ela tem um exército próprio, o rei manda em tudo. O exército não é do feudo. O exército é comandado, né, pelo rei. O rei é que tem uma ideia da França como um todo, né? Então, no primeiro momento, eram reis com menos força, eram reis com menos poderes e senhores feudais fortes. Agora você tem reis bastante ricos, organizados os países, um exército para cada país, certo? Tudo muito mais bem organizado, né? Uma maneira diferente da sociedade se portar. Antes, no feudo, todo mundo ficava escondido ali dentro dos feudos, todo mundo com medo de todo mundo, era aquele momento da Idade Média lá assim, né? Não havia nem negociações maiores entre os feudos. Agora, nós já temos no final da guerra, né, as cidades crescendo cada vez mais, né, aquela questão de, de senhores feudais mandando nos servos, os servos sendo obrigados a ficar dentro dos feudos, isso aí vai acabando, as pessoas vão mudando para a cidade, tendo outro estilo de vida, né? Então, a guerra começou vendo o rei e a sociedade de um jeito, e depois do final da guerra, os países já eram muito diferentes
nas suas organizações, certo? Distribuição de terra era diferente, o rei tinha muito mais poderes e tal. Tá? Então, essa guerra marcou o fim, né, daquele período medieval e o início do período que a gente vai chamar de moderno, que é um momento importante que a gente vai ainda estudar pelo resto desse ano, tá certo? Então, vamos aqui. A virada na guerra viria após o cerco de Orleans, que durou 7 meses, né, 1428 e 1429. Os franceses encurralados, né, lá na cidade de Orleans, no caso, né, já estavam prontos para se render, quando aparece uma personagem aí, certo? Improvável, ninguém imaginava que isso poderia acontecer, mas aparece uma camponesa lá chamada Joana d'Arc, e a Joana d'Arc dizia o seguinte: eu tive uma informação do céu, né? Deus falou comigo e disse que nós temos que organizar o exército, né? Nós vamos vencer e tal, né? Eu tive um contato lá com Deus, alguma coisa nesse sentido, certo? Então, e ele me diz: nós vamos realmente vencer essa batalha. Se o rei permitir, eu mesmo posso comandar isso. Em nome de Deus, nós vamos ganhar, alguma coisa nesse sentido, certo? Então, ela levou por esse lado mais religioso, assim, certo? Isso motiva bastante as pessoas, né? Então, ela era uma pessoa de muita garra, de muita vontade mesmo, de muita organização. E aí, o rei dizendo: estamos perdidos mesmo, estamos perdidos naquelas batalhas ali, principalmente Orleans. Né? Ela, com essa vontade toda que ela diz que vai conseguir, vai liderar e nós temos força e tal, esse espírito que essa mulher tem deveria estar com os meus soldados. Ela é um exemplo. Eu vou fazer essa loucura, eu vou deixar ela liderar esses exércitos lá, tá certo? Então, Joana d'Arc, a camponesa, transformada em grande guerreira, é transformada por Deus, segundo ela, né, que ela ouviu lá a voz de Deus, né? Então, e aí ela, a partir daí, ela teve essa fé toda e revolucionou o exército, né? Convenceu o rei francês a mandar tropas para a região. Os ingleses não resistiram e abandonaram o cerco. Quer dizer, com a força dela, a liderança dela com esses soldados aí, né, eles conseguiram expulsar os ingleses de Orleans, onde, né, já dava como perdido, agora eles estão vitoriosos, certo? Então, o episódio serviu para colocar na história o nome de Joana d'Arc e unir ainda mais os soldados franceses. Só que tem uma coisa, vamos deixar claro, essa batalha aí foi vencida, né, e a Joana d'Arc, cada vez com mais moral lá dentro, começou a comandar outras áreas do exército e tal, e o rei, depois disso, não mandou mais reforços para o grupo de soldados, para o exército que ela estava liderando. Então, em outra batalha, depois desse momento, em outra batalha, ela foi capturada pelos ingleses. Lembra? Eram os ingleses lutando contra os franceses. A Joana d'Arc era francesa, então, na hora da batalha, ela foi capturada pelos ingleses. Então, os ingleses fizeram um julgamento dela, dizendo o seguinte: uma mulher que lidera um exército, primeiro que isso é uma coisa impossível. Né? É claro que era uma sociedade totalmente machista, ninguém acreditaria que uma mulher lideraria um exército. E até meio que o exército iria obedecer a uma mulher, mas estava acontecendo isso. Então os ingleses capturaram Joana d'Arc e fizeram um julgamento lá, levado para o lado religioso, dizendo que uma mulher não é capaz de fazer isso, então só uma bruxa, alguém dos infernos poderia fazer alguma coisa nesse sentido. Então, entenda que os ingleses gostariam, então, né, de condená-la à morte, certo? Por causa de questões do próprio exército. É um inimigo, foi preso, era um líder, vamos condená-lo à morte. Mas, para que isso fosse talvez mais apoiado pela própria população, alguma coisa nesse sentido, eles fizeram um julgamento levando para o lado religioso, falando que era bruxa, esse tipo de coisa assim, certo? E aí a Joana d'Arc foi condenada à morte, ela foi queimada numa fogueira lá, né, com aquela ideia de que a fogueira, o fogo purifica e tal. Então ela foi queimada lá no fogueiro, certo? E aí depois, com o passar do tempo, né, mesmo com a morte dela, o exército francês foi mais forte, e os franceses expulsaram os ingleses de lá. E aí foi passando o tempo e a própria Igreja Católica viu que
aquele julgamento da Joana d'Arc foi um julgamento injusto. Ele foi forçado, né, ele foi um julgamento irregular, forçado, nessa questão de ser bruxaria, esse tipo de coisa, foi forçado nessa linha. Por quê? Porque os ingleses queriam realmente matar Joana d'Arc. Ela era um inimigo poderoso, então era melhor que ela fosse morta. Aí levaram por esse lado de bruxaria, esse tipo de coisa. Então a Igreja Católica, os papas lá, né, depois disso, pediram desculpas oficialmente por isso, né, como se a Igreja tivesse feito um erro, né, e o julgamento foi feito como se fosse um julgamento da Igreja e não da Inglaterra. Né? Então o Papa pediu desculpas a isso, e depois investigando na Igreja Católica, investigando a vida dela, investigando como ela se portava, né? Então a Igreja considerou ela como um exemplo de pessoa, um exemplo de cristão. Se ela era um exemplo de cristão a ser seguido por muitos, aquela fé em Deus inabalável que ela tinha, então ela pode ser considerada uma pessoa santa. Só que, deixa claro, a igreja não diz que essas pessoas chamadas de santos são deuses. Então, são pessoas que tiveram uma vida exemplar, né, seguindo a palavra de Deus. Então, isso aí é que a igreja considera uma pessoa santa, tá certo? Então, ela foi considerada santa pela Igreja Católica, né, tendo morrido nessa condição de injustiça contra ela, né, então, chamada de bruxa, esse tipo de coisa pelos ingleses, né, então, ela recebeu esse título aí, tá certo? Então, agora é o seguinte, nós temos aqui, né, em 1453, um tratado de paz, né, foi assinado, né, e encerrava a Guerra dos 100 Anos. Né? Por outro lado, a guerra foi importante para se firmar o ideal de nação entre os franceses. Né? Nós temos o ideal de nação entre os franceses, foi importante. Né? Os franceses agora têm uma ideia de França e não de feudo. Né? Nós somos franceses. Eu não vou falar que eu nasci em tal feudo, ou em tal estado, ou em tal província. Eu sou francês. Todo mundo falava isso com orgulho. E nós, da França toda, vencemos os ingleses. Né? Por outro lado, abriu o caminho para que novas disputas alterassem a situação da monarquia na Inglaterra. Então, o que é isso? Né? A Inglaterra perdeu a guerra. E lá dentro, então, quem é que vai continuar como rei? Quem é que são os poderosos? Essas pessoas influenciaram para a gente fazer uma guerra durante tanto tempo e a Inglaterra só perdeu, ganhou algumas batalhas, mas perdeu muitos homens, depois perdeu as terras que tinham conquistado na França. Então, os ingleses pensaram, nós ficamos 100 anos em guerra contra a França e hoje que a guerra acabou, nós assinamos um acordo dizendo, nós perdemos, em 100 anos nós ganhamos o quê? Um monte de mortos. Nós não ganhamos nada, né? Então começam a haver mudanças dentro do governo da Inglaterra, entendeu? Se a França tem a vantagem de agora todo mundo ter aquele orgulho, aquela alegria de ser francês, na Inglaterra tem também, digamos, uma vantagem de refazer o governo, a maneira de ser, a maneira de julgar as coisas, tá certo? A maneira de distribuir dinheiro. Então a Inglaterra também dá uma melhoria no seu governo, porque tiram aquelas velhas ideias antigas, né? Então muda a ideia de feudal para um país inteiro, para uma Inglaterra inteira, e não um monte de pedaços com homens poderosos e o rei menos poderoso. Então mudou muito na Inglaterra a partir da Guerra dos 100 Anos. Né? Nós temos um rei mais poderoso, né? Então nós temos o crescimento da burguesia, ou seja, aquela classe rica, e não o aumento de poder daqueles nobres que às vezes nem tinham tanto dinheiro assim, mas eram de famílias tradicionais. Muitas dessas famílias vão desaparecendo e agora o poder é de quem? O poder é do rei e o poder é da classe rica. Né? Qual é a origem da classe rica? A burguesia. Né? Então, comércio, a Inglaterra então deu uma melhoria nas suas condições também. Tá? E assim a gente termina aqui esse período aqui da Guerra dos 100 Anos. É claro que nós estamos explicando, né, a um nível, né, do 7º ano. Né, então, fica ali o nosso abraço para todos os alunos e isso que basicamente é um resumo da Guerra dos 100 Anos. Depois nós vamos ver um pouco mais disso, com mais detalhes, tá certo? Muito obrigado a todos pela atenção. Até mais.